Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aula de hoje que a gente vai falar sobre a solubilidade da água. A gente vai testar alguns tipos de solutos, como o sal e o açúcar, para a gente ver a solubilidade deles na água, ou seja, quanto de sal e quanto de açúcar consegue se dissolver em uma determinada quantidade de água. A Celine está miando aqui já. Então, para fazer essa experiência, a gente vai precisar de 2 copos com água. Em cada copo desse tem mais ou menos 100 ml de água. Vou precisar de 2 xícaras, pode ser copinho de café. Eu estou usando essas xicrinhas porque são as que eu tinha aqui em casa. Sal, açúcar e colheres para a gente mexer e pegar o sal e o açúcar. Então, vamos começar? Bora lá. Gente, então eu vou mostrar para vocês como é que vai funcionar. Eu vou encher uma xicrinha dessa com açúcar. Bastante açúcar nessa xicrinha. Vocês ouvirem um barulho aí, gente? Não estranha não, que é minha gata que ela tá aqui saracoteando. Ó, enchi, não sei se dá pra ver direito, mas não enchi até a boca, mas tá bem cheinho de açúcar. Eu vou despejar esse açúcar aqui dentro do copo com água e vou mexer. Vocês vão reparar que conforme eu for mexendo, o açúcar ele vai se dissolver completamente. Não vai ficar nenhum grãozinho. Vamos ver? Então, depois de agitar bem, a gente repara que não fica quase nenhum grãozinho aqui. Tem 1 ou 2, 3 ali no fundo do copo. E o que está esbranquiçado aí é o ar que vai se misturando, né, com a água conforme a gente mexe. O que a gente vai fazer agora? Esses 100 ml de água dissolveram todo o açúcar que a gente colocou. Vamos colocar mais para ver se essa água consegue dissolver mais açúcar ainda? Ó, enchi mais uma xicrinha e vou colocar aqui. Bom, agora já dá pra ver bem que sumiu tudo. Vou colocar mais perto para vocês verem. Tá focando, gente? Não fica nenhum grãozinho. Pessoal, não sei se deu para vocês verem, mas aqui nesse copo de açúcar já está cheio de grãozinhos. O que são esses grãozinhos? É o açúcar no estado sólido que não conseguiu se dissolver na água. Por quê? Porque a água ela não tem essa capacidade infinita de dissolver uma substância. Ela consegue suportar até uma quantidade. Então vocês vão ver que eu não vou colocar nem mais uma xícara. Eu vou colocar mais uma colher de açúcar aqui. A gente vai mexer e vai ver que essa colher de açúcar ela não se dissolve. Vamos lá? Quando a água atinge esse estado em que ela não consegue mais dissolver uma substância, a gente diz que a água está saturada dessa substância, que ela não suporta dissolver mais nenhum pouquinho dela. Antes de estar nesse estado, a gente chama a água de insaturada, porque ela ainda não chegou no seu limite máximo de saturação. Então, essa solução aqui de água e açúcar já está saturada. Por quê? Se a gente continuar colocando açúcar, ela não vai dissolver mais. Então, a gente pode dizer que essa quantidade de água conseguiu dissolver mais ou menos 2 xicrinhas de açúcar. Vamos ver com o sal se é a mesma quantidade que ele consegue dissolver, que a água consegue dissolver? Com o sal, a gente vai fazer um pouquinho diferente.
ao invés de colocar uma xicrinha cheia de uma vez, eu vou colocar meia xícara. Vamos lá? Vou colocar aqui uma colher. Não. Erros de gravação. 2. Aí tá bom já. Pessoal, então aqui a xícara não tá cheia, ela tá pela metade. Então vamos colocar esse sal aqui na água. E vamos agitar. Gente, coloquei só meia xícara e olha como é que tá o fundo já. Já tá cheio de sal. Então, só com meia xícara dessa, a água não consegue dissolver mais do que isso, ela, né, dissolve menos até, porque sobrou um pouquinho de sal ali. Vamos confirmar, eu vou colocar mais uma colher de sal, vou mexer e vocês vão ver que aqui no fundo ainda vai ficar um restinho. Deixa eu até virar aqui o copo para vocês verem como é que tá agora. Tem um restinho de sal lá embaixo. Vou colocar mais uma colher, só para vocês verem como que essa colher não vai se dissolver aqui. Olha o sal se acumulando lá no fundo, gente. Então, o sal que a gente acabou de colocar não se dissolveu. Então, a gente diz que essa solução de água e sal, ela está saturada, porque ela não consegue dissolver nem mais um grãozinho de sal que a gente colocar. Se eu colocar mais 5 colheres de sal, essas 5 colheres vão se depositar aqui no fundo. Beleza, gente? Vamos dar uma comparada nas duas agora? Pera lá. Como vocês podem observar, até o nível da água está diferente. Aqui o nível do açúcar está muito maior do que o nível do sal. Por que isso acontece? A gente conseguiu colocar aqui dentro do copo de açúcar 2 xícaras, né? Dentro desse copo, 2 xícaras de açúcar. E desse outro copo, a gente colocou só meia xícara de sal. Por que isso acontece? A água, ela tem uma capacidade de dissolver as substâncias de uma forma diferente. Algumas substâncias ela consegue dissolver muito mais e outras muito menos. É isso que acontece com a água e o sal. Agora uma pergunta para vocês. Quando a gente tem uma solução saturada, que ela está completamente ali, chegou no limite da água de dissolução de algum soluto, essa mistura ela é homogênea ou heterogênea? Quando a água está saturada no limite, ela é uma mistura homogênea, porque a gente não vê diferença entre o solvente e o soluto, a gente vê a solução somente. Agora, do jeito que está aqui, quando a solução já está saturada e a gente coloca mais soluto, o que acontece? Aí ela se torna uma mistura heterogênea, porque aqui nós estamos vendo separadamente o açúcar lá no fundo e a parte de água e açúcar em cima. Aqui a mesma coisa, estamos vendo o sal por baixo, lá no fundo, e em cima a mistura de água e sal. Ó, pessoal, tô filmando de cima que dá pra ver bem o sal e o açúcar, né? O sal aqui e o açúcar aqui, sólidos lá no fundo do copo. Então, ó, olha lá, que tô filmando bem de pertinho para dar pra ver bem esse sal e esse açúcar que não se dissolve porque essa solução já está saturada. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu gostei de fazer essa experiência, deu para ver bem legal a diferença entre a capacidade da água de dissolver o sal e o açúcar. Mas aqui vocês podem reparar que a gente colocou na água só um tipo de soluto e aqui só um tipo de soluto. No próximo vídeo a gente vai colocar 2 solutos diferentes na água e aí a gente vai ver o que acontece. Então, até a próxima, pessoal. Tchau!